Uhum. Pronto, estamos gravando. Espero que hoje com um pouquinho de mais qualidade no som. Finalmente o meu microfone aqui de US$ 3, que custou uns R$ 55.000, provavelmente está aqui. E, bem, o que eu quero fazer com vocês eu vou retomar o conteúdo que eu coloquei nos vídeos dessa semana, porque, como em geral eu tô vendo que alguns de vocês não conseguem assistir o vídeo a tempo e às vezes chegam aqui na aula de hoje já sem ter conseguido ver o vídeo, então eu acho melhor eu faço uma breve retomada e aí, como sempre, vão perguntando, eu vou tentar criar um pouquinho mais de interação hoje, então, por favor, participem. A gente está chegando no penúltimo conteúdo do módulo. Eu tive que fazer alguns cortes em alguns conteúdos que teriam entre o finalzinho de motores elétricos e o início de motores a combustão, porque o conteúdo era muito pesado para a gente ver assim, corrido desse jeito. Eu ia precisar de pelo menos umas 2 ou 3 semanas para a gente ter tempo de amadurecer o conhecimento nesse tópico que eu cortei, que foi o tópico dos motores de corrente alternada. Eles exigem que a gente pare para estudar o que é a corrente alternada, como é que ela funciona, quais são os efeitos dela, para só depois começar a pensar em como é que um motor consegue funcionar utilizando uma corrente alternada. E aí, por conta disso, eu decidi que ia colocar esse conteúdo como um daqueles que a gente não teria tempo de ver. Então, avancei direto dos motores de corrente contínua para os motores a combustão, porque aí pelo menos 2 tipos diferentes de motores dá tempo da gente estudar. Motores que funcionam direto na eletricidade e motores que exigem algum tipo de combustível, tá bom? Esses são os... Só para dar motivação pelo qual a gente não vai ver o conteúdo de motores de corrente alternada, tá? Me respondam aí se vocês conseguem ver minha apresentação na tela, por favor. Eu vou tentar olhar aqui o chat pelo celular, mas estão vendo, tá com a tela cheia, né? De vez em quando eu apresento, então fica a tela cheia. O que a gente tem, o que vimos essa semana? Eu fiz 2 vídeos, um pouquinho mais longos do que de costume, provavelmente o da semana que vem também vai ser um pouco mais esticado do que os primeiros vídeos, que tinham 4 ou 5 minutos no máximo, por conta do conteúdo ser um único tópico que eu tenho muitas coisinhas para explicar, e por conta disso fica inviável eu quebrar o vídeo no meio de uma explicação para iniciar outro vídeo. Por isso que eu coloquei um vídeo de quase 10 minutos essa semana, ao invés de 2 vídeos de 5 minutos, tá bom? O que são os motores elétricos, basicamente? Aqui tem um exemplozinho de um motor elétrico. Alguém consegue me dar alguma ideia do que eu posso definir como um motor elétrico? O que é um motor elétrico? Para que ele serve, o que ele faz? Não precisa ser a definição exata, não. Quero só um conjuntinho de palavras que vocês lembram. Eu falo motor elétrico, o que vem na mente de vocês? Além dessa imagem que eu estou mostrando na tela, claro. E aí, respondam, por favor, para a gente poder avançar e ter um pouquinho mais de interação. Tracy, Heloísa, que já falaram alguma coisinha. Quem mais eu estou vendo que está por aqui? Lívia, Daniel, por favor, alguém fala comigo. Olha aí, a Alzira acabou de entrar e já vai chegar respondendo a pergunta. E aí, Alzira, o que é um motor elétrico? Bem, o motor elétrico é uma máquina cuja função é transformar energia elétrica em energia cinética de rotação. Ou seja, você liga ele numa fonte de corrente e o que ele faz é produzir uma rotação. Dependendo de como você quer usar o motor elétrico, essa rotação pode ser utilizada diretamente, a própria rotação pode ser o seu objetivo, como, por exemplo, se você quer usar uma turbina, colocar um motor elétrico numa turbina na hélice de um barco, por exemplo, o que você quer é, de fato, a rotação, que é que o eixo gire a hélice.
Já se você vai colocar um motor elétrico para mover uma esteira, você não quer a rotação em si, você quer um movimento linear, mas ainda assim a rotação é utilizada para isso. E aí a função básica do motor é essa, ele pega a energia elétrica e transforma em rotação. Como essa rotação vai ser utilizada depende da aplicação específica que você está trabalhando, tá bom? O princípio de funcionamento do motor elétrico é uma interação entre corrente elétrica e campo magnético, que é o conteúdo que a gente viu na semana passada, né? Tem as diversas formas de interação diferentes que existem entre corrente e campo magnético, várias delas estão presentes no princípio de funcionamento do motor ou no princípio inverso do funcionamento do motor. Bom, aí já tinha falado das diversas aplicações, né? Uma outra aplicação que você pode querer diretamente a rotação é quando você está usando um motor elétrico para mover um liquidificador, né? Você quer que a hélice ali do liquidificador gire para poder processar as coisas, preparar, tornar as coisas líquidas, né? Daí que vem o nome liquidificador, é o que torna as coisas líquidas. Aqui, por um acaso, esse motor aqui não é o motor que a gente vai estar estudando, nem esse, porque ambos são motores que usam corrente alternada. Mas a ideia do funcionamento, ou o princípio básico de funcionamento é o mesmo, mas como é que ele vai ser colocado na prática é que muda quando a corrente é contínua ou quando a corrente é alternada, tá bom? Basicamente, todo motor tem duas partes, e aí eu quero que vocês me ajudem aí no chat me dizendo qual o nome dessas duas partes, especificamente. Me ajudem aí. Quem já viu o vídeo, eu vi que uma galerinha já respondeu as questões, então talvez o nome já esteja aí. Dá uma digitada aí. Qual é o nome desta parte aqui e desta parte aqui? Desse conjunto, na verdade. Não é uma parte só, tá? São várias partes que se juntam para formar este conjuntinho aqui e um conjunto de partes se juntam para formar esta outra parte aqui. Como é que é o nome deles? Isso, Jonathan. Isso, Simone. Este carinha aqui compõe o que a gente chama de estator do motor. Por que estator? Porque ele fica estático. Ele é a parte que está fixada do motor. Ele não se move. Em termos, um pouquinho do princípio de funcionamento, é no estator que a gente tem o campo magnético. Lembra que eu falei que o motor vai ter uma interação entre campo e corrente? No estator eu boto sempre o campo magnético, pelo menos nos motores mais convencionais, tá? Pode ter algum motor especial aí que as coisas não funcionem desse jeito, mas esta outra parte aqui é chamada de rotor, ou também de armadura. Eu até tentei trazer à tona uma confusão que existe muito grande entre com esse nome, armadura. Em alguns casos, é muito comum a gente ouvir falar na armadura do motor, e se você nunca estudou um motor, pensar, a armadura normalmente é as coisas que protegem, né? Então, a armadura deve ser isso aqui de fora. Não, a armadura é onde está armado o circuito elétrico que vai levar a corrente. Então, no rotor, é a parte que se move do motor elétrico e é nele onde eu vou fazer passar a corrente da interação campo-corrente. Em alguns motores, eu também faço passar corrente aqui. Este aqui, por exemplo, é um caso, tá vendo? Se vocês olharem para cá, ó, para essa região interna, vocês vão ver que tem um monte de fiozinhos enrolados. A gente tem até um nome para isso, né? Uma bobina. E essas bobinas aqui também são percorridas por corrente. Mas o objetivo aqui não é ter a corrente é só algo necessário para fazer ter o campo. Bom, aqui eu tenho um motor bem simplesinho, tinha mostrado, coloquei ele aqui só para deixar claro que, independente do tipo de motor que vocês estiverem trabalhando, sempre vai ter um rotor e um estator. Não tem como você montar um motor que não tenha uma parte que é fixa para gerar campo e uma parte que é móvel para levar a corrente. Nesse caso aqui, o meu estator está aqui na base, ó, com o meu eletroímã gerando o campo magnético, e o rotor é esse fiozinho de cobre aqui enrolado que fecha o circuito. Não sei se fica muito claro nessa imagem que se move tanto, mas esse fio de cobre ele está encostando aqui, ó, no polo positivo da pilha, e ele também encosta no polo negativo, só que aqui embaixo, essa pontinha do fio, ela está sempre raspando no ímã que está em contato com o polo negativo. Então, esse fiozinho que está girando aí de cobre
ele está sendo percorrido por uma corrente, que fecha o circuito aqui usando o eletroímã, tá bom? E aí, o que é um eletroímã? Ele dá o princípio de funcionamento. Vou botar aqui todas as imagens. Eu tenho um fio enrolado numa barra, se eu fizer passar uma corrente e eu aplicar a lei de Ampère, eu vou ver que surge um campo magnético no redor todo, não é só aqui, tá? Eu coloquei só aqui para a gente visualizar, mas surge um campo magnético ao redor aqui deste fio enrolado, desta bobina, e isto é equivalente, o campo magnético dele é equivalente a se eu tivesse um ímã normal, um ímã permanente, com o polo sul aqui em cima e o polo norte embaixo, porque o campo magnético sempre sai do polo norte e entra no polo sul. É uma convenção que nós criamos. Se eu inverter o sentido da corrente, o que acontece com este ímãzinho que ele representa? Fica igual, ele muda? O que acontece? Me digam aí, por favor. Estou olhando aqui para o lado, que eu estou olhando para a tela aqui do celular para ver o chat, tá bom? Pode mandar mensagem aí, não fique com vergonha não, que ninguém está vendo não. Só a gente. O que acontece com o ímã se eu inverto a corrente? Ele fica igual ou ele muda? A resposta pode ser só essa, fica igual ou muda? A gente, só para olhar. Ok, Jonathan falou aqui que não está lembrado, eu vou ajudar a lembrar. Como é a corrente que gera o campo, se eu tenho uma corrente no sentido e eu gero um campo assim, se eu troco o sentido da corrente, troco o sentido do campo também. Então, quando eu inverto o sentido que a corrente passa, ao invés de eu ter um ímã agora que tem o norte embaixo e o sul em cima, eu tenho um ímã que tem o norte em cima e o sul embaixo. Isso é o que acontece com o eletroímã. E qual é a grande vantagem desse tipo de construção? É que, vejam, se eu quisesse trocar o polo norte e o polo sul de um ímã físico, de um ímã permanente, o que eu precisaria fazer? Se aqui fosse o polo norte e aqui fosse o polo sul, a única maneira de eu fazer isso trocar é se eu fizesse assim, né? Se eu girasse fisicamente, o polo norte ia para baixo, o polo sul ia para cima. Eu acho que eu tinha chamado esse aqui de sul, esse aqui de norte, mas não importa. Se aqui é norte e aqui é sul, para eu fazer o norte ficar em cima, eu tenho que girar fisicamente o meu ímã. Com o eletroímã, não preciso fazer isso. Eu posso manter ele do jeito que está, eu entro a corrente por um lado e saio pelo outro. Digamos que se eu entrar aqui por cima e sair aqui por baixo, eu vou ter o polo norte embaixo e o polo sul em cima, como está na minha primeira situação aqui. Para eu fazer o norte sair de baixo e ir para cima, eu não preciso girar o meu eletroímã. Basta que eu faça a corrente, em vez de entrar por aqui e sair por aqui, ela entrar por baixo e sair por cima. E aí, se é por baixo ou é por cima, depende de como é que o fio está enrolado, tá bom? Mas, para este modo como o fio está enrolado, então, se entrar por cima e sair por baixo, eu tenho o norte embaixo. Se entrar por baixo e sair por cima, eu tenho o norte em cima. E essa é a grande vantagem do eletroímã, é poder trocar a polaridade sem precisar fazer uma volta completa, não uma volta completa, mas meia volta no corpo do ímã, tá bom? E os polos são controláveis, além do que eu posso controlar a intensidade, se eu fizer um campo mais forte eu boto mais corrente, se eu fizer um campo mais fraco eu boto menos corrente, tem como ir controlando também toda esta questão da intensidade do campo, enquanto que no ímã permanente, em geral, ele produz um campo que tem uma intensidade fixa, e se eu quiser variar a intensidade do campo, das duas, uma. Ou eu afasto o ímã do objeto, deixo o objeto parado e afasto o ímã, ou eu mantenho o ímã parado e afasto o objeto, ou aproximo o objeto, se eu quiser mudar para mais ou para menos o valor do campo, tá bom? Esses eletroímãs, eles estão na base do princípio de funcionamento do motor elétrico, que é basicamente o seguinte, imagina, a gente já tinha visto, né, no slide anterior, que se eu coloco uma corrente elétrica para entrar aqui por cima e sair por baixo, isso aqui vai se comportar como se fosse um ímã. O que a gente faz para transformar isso em um motor elétrico? Bem, a gente coloca este eletroímã entre dois ímãs. Não precisa ser dois ímãs, mas numa região que tenha campo magnético. Aqui eu coloquei dois ímãs, com o polo norte e o polo sul voltados um para o outro, e o meu eletroímã no meio. Mas
Poderia ter um grande ímã e esse cara está localizado no centro, poderia ter 2 ímãs de formatos diferentes, foi só por uma questão de desenho mesmo, ter colocado um polo norte e um polo sul aqui. E aí, bem, se eu fizer isto, né, de colocar a corrente por cima e sair por baixo, a gente já tinha visto que isso é equivalente a ter um polo norte, um campo com o polo norte em cima e o polo sul embaixo. Para isso, se isso aqui estiver acontecendo, e eu tiver mantido aqui, ó, esse centrozinho fixo, se ele não puder se mexer, se eu estiver segurando por aqui o ímã, a única liberdade que ele tem é de fazer esse tipo de movimento. Ele só pode girar. E aí, já que ele pode girar, o que vai acontecer? Este polo norte que está aqui vai começar a empurrar este polo norte, porque ele não quer ficar próximo, os opostos, os polos de nomes iguais vão se afastar, enquanto que os polos aqui, ó, de nomes diferentes vão se atrair. Então, esse norte vai ser repelido por este norte, e este sul vai ser atraído por este mesmo norte, e o contrário acontece aqui. O sul repele o sul e o norte repele o norte. No fim das contas, tem sempre uma força aqui que está puxando esse polo norte nesta direção e neste sentido, e o polo sul nesta direção e neste sentido. E aí, por conta de ele estar preso no meio, ele acaba girando. Ele gira até que fica na horizontal. Quando ele ficar na horizontal, eu parei aqui, mas na prática isso continua, ele vai continuar dando uma giradinha, por questão de inércia, né? Se eu botou para girar, ele não para do nada, ele passa um pouquinho, quando não tem mais força. No momento que ele passar um pouquinho, se eu deixasse do jeito que está, ele ia acabar voltando, né? Porque o norte ia começar a se afastar e o sul ia ficar puxando ele de volta. A mesma coisa ia acontecer aqui, esse sul ia se afastar, o norte ia puxar de volta. Mas eu não quero isso, eu não quero que o meu ímã, meu motor fique fazendo assim, ó, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu quero que ele rode e dê a volta completa. O que eu preciso para ele fazer a volta completa? Bem, eu preciso que isso aqui não seja mais o norte, para que ele seja repelido por este polo aqui. Para isso aqui não ser mais um polo norte, eu tenho que lembrar, isso aqui não é um ímã de barra, né? Isso que está rodando aqui, isso na verdade é um eletroímã. Para inverter os polos de um eletroímã, não preciso rodar ele, basta eu trocar o sentido da corrente, eu inverto o sentido da corrente. No que eu inverto, agora isso aqui vira um polo sul, não é mais um polo norte. E lá virou o polo norte, em vez de ser um polo sul. E agora, este carinha está tentando girar nesta direção aqui, neste sentido de rotação, o polo sul está perto dele, e neste outro lado, o polo norte está perto do polo norte. O que é que vai acontecer? Esse polo sul vai empurrar esse polo sul, e ele vai continuar rodando, esse polo norte vai empurrar esse polo norte, ele vai continuar rodando, e aí o ímã, o nosso eletroímã, acaba completando a volta. E aí ele chega novamente nessa posição. Quando ele chegar aqui, tudo que eu preciso fazer é eu inverto de novo o sentido da corrente e ele continua rodando. E esse é o princípio básico de funcionamento de um motor elétrico. Você tem um ímã que, cada vez que ele dá meia volta, ele troca o sentido do polo norte e do polo sul, para garantir que ele está sempre sendo empurrado para girar no mesmo sentido. E baseado em aumentando a corrente que passa no circuito, ou aumentando o campo magnético, você consegue aumentar essa velocidade de rotação e também consegue aumentar a força de rotação. A gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão de ter força na rotação. Eu caracterizo o motor, e em geral a gente caracteriza todos os motores por 3 parâmetros. A sua velocidade de funcionamento, o seu torque e a sua potência. Aí bem, com que está relacionada a velocidade de funcionamento do motor? Bem, se um motor realiza uma certa quantidade de voltas no intervalo de tempo, eu vou dizer que ele realiza um número fixado de rotações por minuto. E esse termo RPM, rotações por minuto, é o termo mais utilizado no dia a dia quando se fala em velocidade de motores. Você pouco vai ver as outras unidades, as unidades mais convencionais, a unidade do Sistema Internacional, por exemplo, não é utilizada aqui. Também tem, é só uma questão de cuidado com termos físicos, né? O que a gente chama de velocidade de funcionamento do motor, quando a gente estuda movimento harmônico, isso, na verdade, a gente chama de frequência angular, porque está relacionado com o número de voltas. A frequência angular e a velocidade
do motor são exatamente a mesma coisa, mas o termo velocidade ele é um termo fisicamente errado usado na classificação dos motores, mas é o convencional, então não precisa se preocupar com isso, tá? O parâmetro do torque é o que mede mais ou menos a força de rotação. Enquanto que um motor que tem uma velocidade alta, ele roda muito rápido, um motor que tem um torque elevado, quer dizer que ele consegue carregar muita força. Desculpa, carregar muita carga. Ou seja, ele tem uma força para fazer as coisas rodarem muito grande. Quanto maior é o torque de um motor, mais carga ele vai suportar, e essa é a unidade típica de medida de torque na indústria. Então, se você for olhar nas especificações de um motor que está sendo utilizado... a gente vai falar um pouquinho sobre motor de carro, Daniel, mas na parte de motores a combustão, mas a ideia é a mesma. Essa unidade aqui, só voltando, né? Essa unidade de libra-polegada é o que vocês vão encontrar se vocês forem olhar em qualquer um dos equipamentos dos motores elétricos que existem na Diguier, por exemplo, tudo deve estar medindo um torque em libra-polegada, porque é a unidade da indústria, tá? O peso, você fala o peso do motor ou o peso do objeto, Daniel? O peso do que você quer fazer se mover? Do objeto. Entra não na definição do torque, mas quanto maior for o torque, maior o peso do objeto que ele consegue carregar. Motores que têm um torque elevado, você usa para carregar cargas muito pesadas. Por exemplo, o motor de um daqueles guindastes que é utilizado para carregar carro, por exemplo. Ele precisa... no caso do trator é um motor a combustão, mas a ideia é essa mesmo. Se você tem que carregar uma carga muito elevada, os motores têm que ter um torque muito elevado. Enquanto que se você quer carregar uma carga pequena, eles podem ter um torque bem menor, tá bom? E por fim, é a potência de um motor que está relacionado com a taxa com que ele consome energia e realiza trabalho. Em geral, a gente vai medir potência em watts. Hoje em dia já é muito comum encontrar essa unidade do sistema internacional, mas também é muito comum ver a unidade cavalo-vapor. Eu coloquei aqui o HP, que é o símbolo que a gente mais usa para cavalo-vapor, mas CV também é um símbolo para cavalo-vapor, tá bom? Em geral, a potência é como se fosse serve como uma combinação. É muito comum... quando você vai falar sobre uma característica geral de um motor, não quer entrar em muitos detalhes, você só fala qual é a potência dele. Motores mais potentes, em geral, são motores melhores, que tem uma combinação mais alta de torque e velocidade. Motores menos potentes têm uma combinação menor, mas para algumas aplicações, o que você quer é obrigatoriamente um motor menos potente, porque você quer ter um controle melhor de velocidade, ou porque você quer ter... um motor que tem um torque muito elevado, ele carrega muita carga, mas ele funciona numa velocidade bem baixinha. Por exemplo, o caso que eu até coloquei como exemplo no início, de uma esteira da indústria, por exemplo. Pensem que vocês estão numa uma visita que vocês provavelmente fizeram em uma fazenda de camarão, em que os camarões, depois de passar por uma certa etapa do beneficiamento, eles são levados de um ponto a outro da fábrica por uma esteira. Você não precisa que aquela esteira rode muito rápido, mas você precisa que ela rode numa velocidade constante, que é para dar tempo de quem tem algum trabalho manual para fazer ali, realize o seu trabalho. Então, esse tipo de motor, em geral, ele tem a velocidade de funcionamento bem baixinha, mas ele tem um torque muito elevado, o que significa que você pode botar bastante carga em cima das esteiras, que ele continua rodando com aquela mesma velocidade. Ele não diminui a velocidade porque aumentou o peso, ou pelo menos não diminui muito a velocidade porque colocou o peso, tá bom? A gente classifica motores em dois grandes grupos, de acordo com a energia que eles usam, o de corrente contínua e corrente alternada, e aqui foi onde eu falei que eu tive que tirar um pedaço, eu não pude colocar o assunto de motores de corrente alternada, porque o assunto era muito grande, e a gente só tem 2 semanas para concluir, então eu preferi falar um pouco sobre os motores de corrente contínua, que são motores um pouco mais complexos, no seu método de funcionamento,
no seu método de funcionamento não, mas no seu modo de construção, mas que tem um princípio de funcionamento mais simples, enquanto que os motores de corrente alternada, em tese, eles podem ser mais simples de serem construídos, embora existam motores de corrente alternada extremamente complexos, que usam uma coisa chamada campo girante, que o campo magnético é que fica rodando e a corrente fica fixa, então, tudo isso é um pouco mais demorado para digerir. E aí, depois que você entende todos esses princípios, já, o modo de construir o motor é bem simples, mas tinha muito princípio para ser estudado e não tínhamos tempo para ver todos, por isso que eu decidi avançar, tá? Os motores de corrente contínua são os que usam uma fonte contínua e eu preciso fazer uma inversão mecânica, alguma coisa manualmente, mecanicamente, troca a polaridade da fonte, porque a fonte é contínua, então ela está sempre com o positivo de um lado e o negativo do outro. Se eu mantivesse as ligações do fio que leva a corrente sempre no mesmo lugar, a corrente ia estar sempre no mesmo sentido, não ia ter como inverter. E é por isso que a gente precisa realizar uma inversão mecânica, e essa inversão é feita por uma pecinha chamada comutador. A gente viu também o funcionamento do comutador. Já o de corrente alternada, você não precisa dessa alteração mecânica, porque a própria alternância da corrente elétrica consegue fazer com que a corrente elétrica alterne ao longo do tempo, e isso faz com que o motor continue girando. Tudo que a gente precisa pensar é como sincronizar essa alternância da corrente com a alternância correta do campo. Do campo não, mas a alternância da corrente com o tempo necessário para ocorrer a inversão. Se a corrente estiver alternando mais rápido, eu tenho que arrumar um jeito de diminuir essa alternância com circuitos diferenciados e vice-versa, para garantir que sempre que for necessário fazer a inversão, a própria corrente inverte o sentido do campo. Bom, aí no próximo eu terminei esse vídeo e a gente passou para o vídeo seguinte, que falaria sobre motores de corrente contínua. A gente está com um tempinho curto, mas acho que dá tempo de terminar. O que a gente tinha na parte de motores de corrente contínua? Bem, eu defini o que é um motor de corrente contínua, que é um motor em que eu tenho a fonte aqui, ó, tá vendo? É sempre com o mesmo sinal, eu estou com a corrente entrando aqui, saindo aqui, mas os polos da bateria aqui, ó, são sempre os mesmos. Nesse caso, coloquei um polo positivo aqui, um polo negativo deste lado, e eu não tenho como inverter aqui. Então, eu tenho que fazer alguma coisa na conexão. É a conexão que vai mudar. E aqui, esse exemplo aqui é um exemplo diagramático, né, para facilitar o entendimento, mas na prática, os motores de corrente contínua são mais próximos disto aqui, que ao invés de você só ter um circuito para a corrente, como está aqui, ó, você tem vários circuitos diferentes, e você tem que se preocupar com inverter a corrente desses vários circuitos. E existe uma pecinha aqui chamada comutador, que é quem vai ser responsável por ficar trocando a corrente de sentido. E aí, talvez essa aqui é a parte mais cabulosinha de entender do vídeo, que é o funcionamento do comutador. Como é que ele funciona? Basicamente é assim. Eu vou pegar o esquema que só tem uma bobina, porque facilita da gente enxergar o que está acontecendo, tá? Nessa situação aqui, quando a corrente passa neste sentido aqui, ó, indo para lá, a gente pode usar a regra da mão direita, aplicar a regra da mão direita nessa situação que o campo está indo para lá, neste sentido, daqui para lá, a corrente está nesse sentido, então surge uma força magnética para cima. Enquanto que neste outro lado, que a corrente está no sentido oposto, a força magnética vai estar para baixo. Isso tende a fazer, né, eu tenho um objeto aqui, aplico uma força aqui para cima, e deste outro lado eu aplico uma força aqui para baixo. Esse objeto tende a fazer esse movimento, já que ele está fixado no meio, e a fixação está feita na peça do comutador aqui, tá? Então, botei esse aqui para cima, esse aqui para baixo, ele vai tender a rodar. E aí, aqui eu estou explicitando como é que está o comutador. O comutador, ele é uma pecinha, normalmente ele parece um discozinho, só que tem um rasgo no meio desse disco, tá aqui, ó, esse rasgo. Este lado aqui do comutador está sempre conectado no polo positivo da bateria, por exemplo.
enquanto que este lado está sempre conectado no polo negativo da bateria. E aí, o que eu tenho aqui? Esta pecinha aqui que está encostando, eu coloquei na mesma cor do fio aqui, mas ela não é bem um fio condutor, ela é uma coisa chamada escova. Essas escovas normalmente são feitas de carbono. Por quê? Porque elas têm que encostar no comutador, mas elas não podem gerar muito atrito, porque senão eles vão ficar, quando eu tentar mexer, ela vai ficar segurando o motor. Então, ela encosta no motor, não, no comutador. Ela encosta no comutador para dar contato, significa que quando ela está tocando aqui, está passando corrente daqui para cá e está passando corrente daqui para cá, tá bom? Esse contato deixa passar corrente. E aí a gente tinha visto ali, né, que este lado aqui vai sentir uma força para cima, este lado vai sentir uma força para baixo, e isso vai causar uma rotação. Esse carinha vai girar. E ele vai girar, pense que o circuito começa assim, né, ele vai girar até uma hora que o circuito fica na vertical. Lembra do exemplo do eletroímã que eu mostrei, né? O ímã fica na vertical em um certo momento. Neste momento que ele está na vertical, vejam, as escovas não tocam mais no comutador, elas tocam no espaço vazio. Elas passam pelo espaço vazio. E aqui não tem corrente mais nenhuma. Deixou de passar corrente. No que deixou de passar corrente, por inércia, ele estava parado, começou a rodar, chegou nessa posição, parei de exercer força, ele continua, ele dá uma rodadinha ainda, roda um pouquinho. Como acontece quando vocês desligam, por exemplo, um ventilador, ele não para automaticamente de mexer as hélices, né? Ele continua girando um pouquinho. A mesma coisa acontece aqui. Essas duas escovas continuam girando um pouquinho e acabam chegando nessa posição. Quando elas chegam nessa posição, vejam que trocou agora o fio vermelho, a escova vermelha que estava encostando no polo positivo, está encostando no negativo. E a escova que estava encostando no negativo agora está encostando no positivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que agora o azul, o lado azul dessa espira está passando aqui, do lado esquerdo, e o lado vermelho está do lado direito. Então, o azul é que vai sentir a força para cima, e o vermelho vai sentir a força para baixo. Bem, se eu fizer o azul, eu estava aqui, vermelho, azul. Forcei o vermelho para cima e o azul para baixo. Ele fez isso. Por inércia, ele rodou mais um pouquinho. Agora, o vermelho está aqui e o azul está aqui. O que é que eu fiz agora? Agora que a corrente está no sentido oposto, este carinha aqui, que antes sofria uma força para cima, vai sofrer agora uma força para baixo. E esse carinha agora sofre a força para cima. Então, ele continua fazendo este movimento aqui de rotação. E é isso que completa o ciclo de um comutador. Cada vez que ele dá meia volta, ele troca os lados que ele está encostando. E aí a corrente automaticamente troca de sentido, a força também troca de sentido. E aí o motor está sempre girando no mesmo sentido, que é o que a gente quer, né? A gente não quer que o motor fique indo e voltando, girando para um lado para o outro, para um lado para o outro. É sempre no mesmo sentido. Bom? E aí tem 3 tipos de configurações que a gente pode colocar para um motor elétrico. O motor pode ser de um ímã permanente, e um motor de ímã permanente quer dizer que o meu extrator, que é a partezinha que fica parada, tem um ímãzinho permanente, tem uma barra metálica não, uma pedra, basicamente uma pedra, né, uma rocha magnética ali, seja ela natural ou artificial. Em geral vai ser um artificial porque é mais potente, os ímãs artificiais são mais potentes, mas o campo é gerado pelo estator. E o sentido, como é que eu defino o sentido de rotação? É só mexendo na corrente do próprio rotor, tá? O único jeito de mexer no sentido de rotação é mexendo na corrente do rotor. Já este esqueminha aqui é um esqueminha de como é que funciona um motor de ímã permanente, tá? Eu tenho uma fonte contínua, uma fonte CC, ligada na armadura, aqui no local que eu peguei essas imagens, ele chama rotor mais convencionalmente de armadura, tá bom? Aqui está a armadura, ela está conectada aqui, tá vendo, nos fios, e é de onde vem a corrente passa direto pela armadura, e os ímãs permanentes é que geram um campo pelo lado de fora, tá bom? Vantagens desse ímã, eles são ímãs eles são motores que ocupam pouco espaço, e eles são muito bons em baixa velocidade, tá bom? Por conta disso, os locais que vocês vão mais ver ímãs de motores elétricos de ímã permanente
em carro híbrido. Por que carro híbrido? Porque, em geral, quando a velocidade está baixa, ele usa um motor elétrico, porque ele tem uma eficiência maior em velocidades baixas, e troca para o motor a combustão quando você quer aumentar a velocidade, quando você quer usar o veículo para correr um pouco mais, ele chama o motor a combustão. Quando você está com uma velocidade mais baixa, ou quando você não está mudando a velocidade, ele chama o motor elétrico. E também em sistema de propulsão de navio. Por quê? Porque como a eficiência é muito alta em baixas velocidades, em geral, eles são utilizados no princípio do movimento de navios, já que o navio começa se movendo sempre com uma baixíssima velocidade, em geral demora muito tempo, vocês talvez já tenham falado outras vezes sobre isso. Um navio, ele demora muito tempo para conseguir atingir uma velocidade relativamente alta. Nunca é muito alta, se for um navio grande, em geral, ele não realiza uma velocidade muito alta, mas ele demora para chegar nessa velocidade, tá bom? E o outro tipo de motor que a gente pode ter é o motor de ímã bobinado. O que é um ímã bobinado? É um eletroímã, é um motor de 2 eletroímãs. Um eletroímã no centro, no rotor, ali na armadura, e um eletroímã na parte de fora. Aquele exemplo que eu mostrei no iniciozinho, para exemplificar o que era o rotor e o que era o estator, é justamente um caso de um ímã bobinado, tá? Você tem uma bobina e ela que faz o papel de ímã. E aqui, ó, eu tenho o enrolamento de campo, né, é o que eu estou chamando de bobina. É ela que faz a produção do campo magnético. E a armadura tem uma outra bobina, que é quem gera a corrente elétrica. Aqui tem mais um exemplozinho, ó, mostrando aqui o que é o comutador. Aqui, tá vendo, tem a ranhura que eu falei do comutador, né, que é um disquinho com uma ranhura no meio, tá aqui. E aqui tá as escovas de carbono, que é aquela pecinha que faz o contato do comutador com os polos da bateria, tá? Tem 3 tipos possíveis de motor de ímã bobinado, e talvez existam alguns um pouco mais complexos, mas em geral é isso. São os motores bobinados em série, os bobinados em paralelo e os bobinados combinados, que tem uma parte em série e uma parte em paralelo para o motor. Em geral, um motor em série, né, que basicamente você ter um único fio, que ele é enrolado para formar a bobina que gera o campo magnético. Na saída desse fio, você conecta ele com a armadura, tá aqui, ó, enrola o fio na bobina do campo, conecta ele em série com a armadura. Na saída da armadura, você conecta com o outro lado da bobina. Bom, então, você tem um único fio que passa pelos dois, só tem uma corrente elétrica passando. A corrente que passa para produzir o campo é a mesma corrente que vai interagir com esse campo. Vantagem desse tipo de motor, ele tem um torque que aumenta muito rápido com a corrente, porque quando você aumenta a corrente, você aumenta 2 fatores que geram mais torque. Você aumenta o campo que gera a interação, e você aumenta a corrente que interage com o campo. Então, ele aumenta muito rápido o torque com a corrente. Mas, em compensação, a velocidade com que ele funciona reduz muito também com a corrente. Então, você começa... O motor, no início, ele é muito forte, porque você consegue jogar muita corrente no início, e ele funciona com uma velocidade alta, mas com o passo que você vai aumentando a corrente, que ele vai conseguindo carregar mais carga, porque ele tem mais torque, ele carrega mais carga, só que com menos velocidade. Então, o motor em série, em geral, é utilizado quando você precisa muita força para arrancar, mas não precisa ter muita velocidade, ou não precisa controlar a velocidade. Tipo, não importa muito se você quer, se vai estar muito rápido ou muito devagar, o importante é que carregue muita carga. Bom? Já no caso de conexão de campo, tá quase acabando a nossa aula, mas eu também estou quase acabando aqui, tá bom? Então, pedir um pouquinho de paciência se a gente passar uns 5 minutinhos aqui. No caso do ímã em paralelo, vejam o que acontece. Você tem tanto a armadura quanto a bobina de campo estão ligadas na mesma fonte. Só que, tá vendo que tem uma derivação aqui, ó, esse pontinho preto, esse pontinho é uma divisão de corrente. Então, eu tenho uma corrente
específica aqui, ó, que passa pela armadura, e tem uma outra corrente que passa pelo estator. Então, embora a fonte de tensão seja a mesma, há duas correntes diferentes circulando, uma na armadura e outra no estator. Esse é um ímã em paralelo. O que é que isso aqui tem de desvantagem? Bem, o torque varia muito pouco, quer dizer, ele carrega basicamente sempre a mesma quantidade de carga. Não adianta você colocar mais corrente esperando que ele carregue mais carga, não consegue fazer isso. Entretanto, ele consegue manter uma velocidade muito boa. Por quê? Porque como você tem uma única fonte de tensão e a corrente tem que se dividir, se passa mais corrente aumentando o campo, em geral passa menos corrente na bobina, na armadura, e vice-versa. E esse balanceamento faz com que a velocidade não mude muito. Então, ainda tem uma variaçãozinha, em geral a velocidade vai sempre reduzindo, mas é bem pouquinha. É quase nada comparado com a parte em série, tá bom? E por fim, a gente tem o combinado, que usa as duas coisas, tá vendo? Vejam que você tem aqui uma parte na armadura, passa um fio que já passou pela bobina de campo, ou seja, eu estou gerando campo com uma corrente que passa ao mesmo tempo pelo rotor e pelo estator, mas também tem uma corrente que passa só pelo estator aqui do lado de fora. O que é que isso traz de vantagem? Bem, este tipo de motor aqui, ele tem um aumento do torque, que é um pouquinho menor do caso que é totalmente em série, mas é maior do que no caso em paralelo, e a velocidade varia um pouquinho menos do que quando ele está em série, mas é um pouquinho mais do que quando ele está em paralelo. Quer dizer, este motor combinado, ele é como se fosse um meio termo. Se você precisa ter um motor em que ele varie pouco a carga, varie pouco o torque quando você aumenta a carga, mas também que varie pouco a velocidade, para ter as duas coisas juntas, em geral, o que você usa é o combinado. E você quer uma variação pouca, mas você quer um alto rendimento do torque. Você quer ter muito torque, mas você quer ter pouca variação de velocidade. Para garantir essas duas coisas, você precisa usar um motor combinado. E aí, em geral, ele vai ter menos torque do que se ele fosse em série. Só que varia menos a velocidade do que em paralelo. Então, você junta as duas funções, né, as duas configurações para o motor série e paralelo para tentar encontrar um meio termo, tá? Em alguns ramos de aplicação, você vai preferir usar o em série, porque você quer muita força e não se preocupa com a velocidade. Em outros casos, você vai preferir em paralelo, porque você não se preocupa muito com a força, mas você quer uma velocidade constante. Em outros casos, você quer um torque muito bom no início e uma velocidade que não varie muito. E aí, por exemplo, eu acho que o caso mais fácil de dar exemplo no combinado no elevador. Quando o motor de um elevador, se ele for um motor de corrente contínua, o que você quer é que ele tenha muita força no início, que é para fazer o elevador se mover, porque, em geral, tem uma carga muito grande, independente de quantas pessoas estiverem ali dentro, tem uma carga muito grande, mas você não quer que o elevador se mova muito rápido, nem varie muita velocidade. Você quer que ele se mova, carregue muita carga, com uma velocidade mais ou menos constante. Então, esse tipo de conexão é uma conexão bastante interessante para ser utilizados em elevadores, se o motor do elevador for um motor de corrente contínua, tá? Se ele for um motor de corrente alternada, então já são outras configurações, já é outro princípio de funcionamento, mas a ideia principal é essa, tá bom? E aí eu acabei o material desta semana, e aí na semana que vem a gente vai falar sobre motores a combustão, que é o nosso último tópico deste módulo, tá bom? E agora, encerrei o conteúdo. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a fixar um pouquinho melhor o conteúdo de motores. Infelizmente, motores é um mundo, tanto que vocês têm uma disciplina para falar de motores, né, máquinas e motores elétricos, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu tentei fazer uma introdução de forma que, quando vocês forem para a próxima disciplina de máquinas e motores, não seja a primeira vez que vocês ouviram falar sobre isso, mas possivelmente vocês vão ter que
estudar um pouco mais a fundo a maior parte desse conteúdo que eu falei aqui, tá bom? Porque para entender especificamente como as máquinas e motores funcionam, realmente é necessário um pouco mais de tempo de estudo, tá bom? Temos alguma dúvida que eu possa tirar ainda agora, que vocês queiram tirar, ou podemos encerrar por hoje e eu fico só no aguardo das atividades. Eu coloquei uma atividade essa semana só de frequência, atividade sobre justamente motores elétricos. Não vai ter atividade de pesquisa essa semana, porque na semana que vem eu vou colocar as duas últimas atividades juntas, né, sobre motores elétricos e motores a combustão, porque eles têm uma aplicabilidade muito parecida, então eu decidi juntar as atividades na mesma semana e dar essa folga para vocês terminarem as atividades. É verdade, Daniel, já tá acabando já o módulo. Tá? As coisas são bem curtinhas dessa vez, né? A gente tem aula só semana que vem e na semana seguinte já é a semana de encerramento. Então, de conteúdo, a semana que vem é a última. Eu devo gravar o último vídeo que a gente tem, talvez ainda hoje. Eu estou com um material pronto, estou só tentando tirar o excesso de conteúdo, porque tem muito conteúdo ainda também para falar. Então, eu espero que não fique nada muito grande, tá bom? Eu vou encerrando aqui a gravação.